Olá, queridos, tudo bem com você? Hoje eu estou testando esse novo formato aqui e, dependendo, né, da análise do vídeo, vai colocando nos comentários o que você está achando desse formato. Né? Eu quis fazer esse formato para ficar realmente algo mais educativo, que eu possa explicar da melhor forma para vocês. E estamos aqui para isso, né? Aprender uns com os outros. Né? Como vocês podem ver, o tema é características do verdadeiro pastor e do falso pastor, certo? Relembrando que aqui todas as análises, todas as observações que eu faço são baseados em textos bíblicos, não só textos, mas em contextos bíblicos também, tá bom? Para o texto não ficar confuso, né? E a gente procura instruir, procura aprender da melhor maneira uns com os outros. Seguindo adiante. Um momento só. Aqui será esclarecido o texto a respeito dos ensinamentos de Jesus sobre as características do verdadeiro pastor. Texto base: Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Né? É o maior sacrifício, né, que Jesus fez como pastor. Né? Todas as características de um pastor que um pastor deve ter, Jesus manifestou. Todas elas, desde o seu crescimento, seu desenvolvimento, né, até o seu último instante de vida. Né? Toda a sua maneira de viver foi deixando como exemplo de prática, né? A questão da liderança e a questão, principalmente, da liderança dentro do pastorado. A primeira característica do verdadeiro pastor, e que Cristo nos deixa como exemplo, é a de que ele está disposto a dar sua vida pelas ovelhas. Né? Ou seja, sacrifício. O que estamos aqui é sacrifício. O líder, como pastor, ele deve ter um amor sacrificial, né? É o amor que se doa, é o amor que se sacrifica, né? Esse amor não é qualquer tipo de amor, né? Uma coisa é alguém dizer assim, chegar e dizer eu te amo, são palavras. Outra coisa é se sacrificar, né? Por que a sociedade, principalmente em geral, ela exalta muito o amor do pai e da mãe? O amor, né, versão paternidade e maternidade. Porque é uma forma diferente também, mas é uma forma de amor sacrificial, né? Quando a mãe, ela deixa, por exemplo, às vezes deixa de ir na academia para levar o filho na escola, né? Deixa de sair com as amigas ou até mesmo resolver algum problema da sua vida para poder ajudar o filho com a tarefa de casa. O que é que aquela mãe está fazendo? Ela está se sacrificando, né? Ela está se sacrificando. Então, é o amor sacrificial. Quando o pai, por exemplo, né? Ele às vezes deixa de jogar bola com os amigos, deixa de ver um filme, deixa de estar participando de algum programa, né, entre amigos, para estar trabalhando, ou muitas vezes fazendo hora extra, ou muitas vezes arrumando 2 trabalhos, 3 trabalhos, vira turno, vira noite, para poder ganhar mais dinheiro e ajudar a sustentar. Essa é a realidade da maioria das famílias brasileiras, infelizmente. Se desdobra completamente para quê? Para poder dar o melhor à sua família. Isso é uma forma também de amor sacrificial, porque ele está se sacrificando para cuidar da sua vida, da sua família. O que Cristo fez? Ele se sacrificou por inteiro, literalmente. Não foi só em jejum, não foi só em renúncias, sacrificou a sua própria vida, né, para morrer em morte terrível, como a morte de cruz, para quê? Para poder mostrar o seu amor, né? Para poder demonstrar o seu amor. Ok. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2 e 8. Isso aqui é outra grande característica que o pastor ele deve ter, né? Que é a obediência, né? E a humildade. Que diz que Jesus ele humilhou-se a si mesmo.
Jesus estava, né, e sendo encontrado em forma humana. Ele estava em forma humana, sim, correto. Mas ele não deixou de ser Deus por estar em forma humana. E mesmo em forma humana, e mesmo sendo Deus, o que, que ele faz? Ele se auto-humilha. E depois que ele se auto-humilha, ele obedece, ele se auto-humilha e obedece. E esta obediência, a tamanha obediência, o levou a tamanho sacrifício de morte. Então, o que, que a gente avalia aqui? Outra forte característica, humildade. Jesus se humilhou, ele se rebaixou. Assim mesmo, não precisou ninguém rebaixar. Ele fez isso. Você está entendendo? Que ninguém teve que precisar dizer, Jesus, ó, fica quieto aí. Ele se auto-humilha. Ele que escolhe isso. Ele se auto-humilha e ele que obedece. Ele escolhe obedecer. Antes de você tem que obedecer os líderes, você tem que. A Bíblia fala de obediência, com certeza, certo? Obedecer à liderança. Mas antes de Jesus falar em obediência, ele foi obediente, né? É uma característica forte que um líder pastoral ele deve ter. Antes de ele pedir obediência, né, ao seu rebanho, vamos dizer assim, ele tem que ser o primeiro a obedecer. Ele tem que ser o primeiro a ser obediente. Ele tem que ser o primeiro a se humilhar. Ele tem que ser o primeiro a se render, né? Ai, meu Deus, e essa humilhação, essa obediência, ela tem que ir até onde? Se necessário, até a morte, como foi Jesus. O pastor, segundo a Bíblia, manifesta algumas características suas, isto é, a obediência, né, o sacrifício, atributos que devem ser encontrados nos pastores também da terra. Afinal de contas, Jesus já deixou como exemplo como o verdadeiro pastor deve se portar. Jesus não apenas se sacrificou sem razão aparente, mas se sacrificou porque foi obediente em todo o tempo, que eu estou falando aqui. Né? Jesus não se, eu vou morrer por todos porque eu sou melhor do que todos os líderes que já passou na história de Israel. Jesus se sacrificou até a morte porque ele foi obediente. É isso que o Senhor quer, Pai? Eu vou fazer. O Senhor quer que eu me humilhe, Pai? Eu vou me humilhar. O Senhor quer que eu me desfaça de mim mesmo? Eu vou me desfazer. Aí essa obediência foi aumentando, esse nível de obediência foi aumentando, até chegar na morte completa do seu corpo, da sua vida, de tudo. Né? Levou à morte completa. Então, a obediência a Deus, né? Quando eu estou falando de obediência, estou falando de obediência a Deus. A obediência a Deus que um líder, que um pastor deve manifestar, tem que ser uma obediência tão forte, tão grande, que vá com ele, se necessário for, que vá até a morte, como foi Jesus. Adiante aqui. A obediência que Jesus teve com Deus nos prova que, mesmo Jesus sendo pastor, ele não agiu como governante ditador ou imperialista. Pelo contrário, ele procurava ter o maior cuidado com cada um, porque sabia que aquele povo é de tamanha importância para se reconciliar novamente com Deus. Teve que ser necessário que o sangue inocente de Cristo fosse derramado para isso. Isso aqui é algo muito importante, né? Eu estava falando aqui, Jesus ele faz o quê? Ele se humilha e ele obedece. E essa obediência, a consequência dessa obediência é a morte. Né? O que acontece, né, em seguida aqui, que nós podemos observar? Né? Em nenhum momento Jesus obrigou as pessoas a crerem nele. Em nenhum momento Jesus obrigou as pessoas a dizer, olha, você tem que acreditar que eu sou o Messias, que eu sou o Filho de Deus. Quem quisesse acreditar, mestre, eu posso te seguir? Você pode, você é muito bem-vindo. Ah, eu acho que você é um herege, eu acho que você não sabe o que fala, acho que você tá louco, acho que você tem demônio. Então fique aí, meu filho. Mas em nenhum momento Jesus obrigou, e aos que estavam com ele, em nenhum momento Jesus os obrigou a passar por nenhum tipo de situação. Todos os evangelhos que a gente vai ler, houve consentimento dos discípulos daquilo que Jesus, olha, vamos ali pregar, vamos ali. E tudo era consentido, certo? Não tinha, você tem que ir agora, porque.
Gente, isso não é um império, tá? Mas isso é o reino de Deus. O reino de Deus, ele tem que ser diferente do reino da terra. Ele tem que ser diferente. Agora vamos falar sobre o falso pastor a seguir. Falamos sobre as características do verdadeiro. Vamos falar como se fica o falso, né? Vamos lá. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê o lobo e deixa as ovelhas, e foge, e o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Então, eu cheguei até aqui para dizer a você que não existe falso pastor e verdadeiro pastor. Biblicamente, não. Biblicamente, ou é pastor ou é mercenário, certo? E quem está falando isso é a palavra de Deus. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo. Ou ele é pastor, ou ele é mercenário. E quem é que vai dizer se ele é pastor ou mercenário? Aqui estamos lendo a respeito disso. Vamos a seguir, vamos em frente. Ao contrário do pastor, como aprendemos aqui no vídeo, não existe falso pastor, mas apenas o verdadeiro pastor. O mercenário não está disposto a se sacrificar pelas ovelhas, mas quando aparece uma situação problemática, ele dispersa as ovelhas. O mercenário, né, aquele que não é o pastor, ao contrário do pastor, só olha o que o pastor é, pronto. Tudo que a pessoa não faz, o que não é pastor, é mercenário, certo? Então é só analisar isso, né? O mercenário, ele não está disposto a se sacrificar. Então, se aparecer algum problema, o que geralmente aparece, se aparecer alguma situação complicada, se aparecer alguma coisa assim tensa, ele não vai se sacrificar pelo seu rebanho, ele não vai se sacrificar pelo seu povo, ele vai querer dar um jeito de ir embora e dispersar as ovelhas. Ou eu vou me mandar, ou essas ovelhas vão ter que ir embora, mas isso aqui não dá mais. É aquele que só tá ali no tempo bom. No tempo bom ele sorri, no tempo bom ele tira foto, no tempo bom ele elogia, no tempo bom ele sai para passear às vezes, ele se confraterniza no tempo bom. Mas se chegar o tempo do perrengue, e sempre chega porque a vida ela é assim, né? E nós estamos aqui na Terra sob juízo, que não é um juízo divino, né? Estamos sob um sistema, tudo que é perfeito está lá no reino de Deus, está lá no céu. Aqui o que não falta é imperfeição, né? Então, quando chegar esses momentos, né, de baixa, de problema, situação, o pastor ele não vai querer sorrir, ele não vai tirar foto, ele, entendeu? Ele vai querer sair, ele vai desaparecer. Ele vai deixar as ovelhas todas se perderem. Todas, todas e todas. E o bom pastor, Rubia? O bom pastor, ele faz igual aquele versículo. Se uma se perder, ele deixa as 99 lá atrás de mim. Que grande diferença, né? Vamos em frente. O pastor deve manifestar as seguintes características: humildade, obediência, sacrifício, amor, fé. Todas essas características foram manifestadas por Jesus. E a gente veio falando sobre isso, veio comentando sobre isso, né? Que Jesus manifestou tudo isso. Ainda tem outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e bom pastor, e um pastor, né? Outra característica a respeito do que Jesus está falando aqui, né? O que Jesus está falando aqui? Ele está falando sobre outras ovelhas que ele sabia que iriam chegar nele. Ele está falando de mim e ele está falando de você. Então vamos entender melhor? Jesus reconhece neste texto que no futuro haveriam ovelhas que iriam conhecê-lo. Ele estava falando de nós que viemos depois de seu tempo, mas mesmo assim soubemos do seu tão grande sacrifício de amor por nós. Quando ele fala assim, ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco, está dizendo, elas não estão aqui, mas elas são minhas ovelhas.
Então, olha o cuidado do pastor Jesus Cristo, né? Ele falou, olha, tem outras ovelhas, mas elas não estão aqui. Onde é que a gente está? Eu e você ainda ia nascer. Eu e você nem existia. Talvez os nossos pais, os nossos genitores nem sabiam que um dia a gente viria ao mundo. Mas Jesus já sabia que nós seríamos suas ovelhas. O pastor, ele tem uma atração, eu posso dizer, de dentro para fora. Ele sabe, ele sente, assim como Jesus falou, eu tenho outras ovelhas que não estão aqui. Jesus já estava sentindo que eu viria ao mundo, que você viria ao mundo, que a geração após dele viria ao mundo e que muitos saberiam da sua liderança, do seu exemplo, do seu amor, da sua humildade, do seu sacrifício. E nos renderíamos a ele como único e verdadeiro pastor e autor das nossas vidas. Isso é muito, Jesus é muito maravilhoso. O nosso pastor Jesus deixa também outra importante lição. Ele não se aproveita do seu título de liderança para fazer os seus seguidores de peões, mas em todos os evangelhos é notável que, além da obediência a Deus e cuidado com o povo, ele se preocupa em deixar os seus seguidores esclarecidos no conhecimento divino, tanto do tempo presente quanto do tempo vindouro. Jesus não queria que os seus seguidores fossem, vamos dizer assim, barata tonta, né? É aquela pessoa que sempre está ali, mas, vamos dizer assim, está no mesmo lugar, está no mesmo nível, está ali e pronto. Não, Jesus queria que os seus discípulos, que aqueles que estavam com ele, que aqueles que o aceitaram como seu pastor, ele queria que eles evoluíssem espiritualmente, em obras, em oração, em fé, em prática, em caridade, em amor, em vários assuntos. Tanto é que Jesus ele chega a dar ensinamentos para os seus discípulos e ele fala até sobre o fim dos tempos. Os discípulos não estariam vivos no fim dos tempos, mas mesmo assim Jesus ensinou. Lá no livro de Mateus, capítulo 24, como está aí, Jesus ele fala características importantes que a teologia da parte escatológica, que eu estudo as últimas coisas, estuda e se espelha até hoje no texto de Mateus capítulo 24 do Evangelho de Jesus. E todos aqueles discípulos que ouviram o que Jesus falou a respeito daquele texto, né, o que ouviram a respeito da sua vinda, não estão mais vivos hoje. Né? Serve para nós, né, para o nosso aprendizado, mas principalmente, olha a preocupação de Cristo. Até aquilo que eles não iriam ver, que é a sua vinda, né? Até aquilo que eles não iriam ver, que é a sua vida, Jesus fez questão de ensinar. Então, o pastor, como líder, ele tem o dever de ensinar. Os seus seguidores não podem ser como uma rinha de cachorro, porque cachorro é irracional, tá ali, ele não pensa, mas não pensa com clareza. Não. Jesus queria que os seus discípulos tivessem entendimento, que eles evoluíssem, né? É outra característica da liderança. O líder não pode ficar, o pastor, por exemplo, que os seus fiéis fiquem ali o tempo todo no mesmo patamar. Mesmo patamar de ensino, mesmo patamar de culto, não. Ele tem que ser o primeiro a se preocupar e fazer o seu povo evoluir. Prosseguindo. Em verdade vos asseguro que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, pois eu vou para o meu Pai. João 14, 12. Vamos entender um pouco esse texto. Por último e não menos importante, Jesus como pastor deixa o maior exemplo de todos em termos de liderança pastoral, quando determina sobre a vida dos seus seguidores de que fariam obras maiores comparado às que ele fez. Ele quis que o seu povo não ficasse abaixo dele para sempre, mas que ele se desenvolvesse. Mas, desculpa, sem. Ele quis que o seu povo não ficassem abaixo dele para sempre, mas que eles se desenvolvam e cresçam a ponto de manifestarem Deus
mais do que ele manifestou. Jesus não tinha nenhum problema com um discípulo, vamos dizer assim, que evoluísse espiritualmente, que tivesse, que manifestasse dons e que quisesse desenvolver obras até mesmo maiores. Jesus não tinha problema nenhum com isso. O que é muito comum a gente olhar, né, e a gente perceber, né, em igrejas em que não existe pastor, existe mercenário. Aquele, muitas vezes, o pastor ou líder, serve para todas as bases, né? Mas ele se incomoda, muitos, né? Quando o seu seguidor ele está aprendendo. Às vezes ele está ali, ó, a mente dele está se abrindo, ele está aprendendo, né? Ele quer descer mais na oração, ele quer buscar revelação, ele quer crescer no entendimento da palavra, ele quer fazer a obra, não porque ele quer mostrar para alguém, muitas vezes é porque ele sentiu ali o Espírito Santo chamando ele, olha, vamos evoluir, vamos crescer espiritualmente, vamos nos desenvolver, ele está sentindo aquilo e ele quer fazer aquilo. E aqui o que acontece muitas vezes? A liderança quer abafar. A liderança quer colocar aquela pessoa ali, se possível, dentro de um caixote ali, para dizer assim, eu sou o líder, quem tem que aparecer sou eu, você não tem que aparecer. Jesus, ele deixa isso como um exemplo muito, muito claro, né? Aqui, de que Jesus não tem problema, pelo contrário. Jesus incentivou os seus discípulos a fazerem obras maiores. Ele incentivou, mas mestre, tu és o filho de Deus. Pedro, meu Deus do céu. Né? Quando Jesus fala naquela, e vós, quem dizes que eu sou? Não, uns falam que tu é Elias, outros falam que tu não sei o quê, Pedro. Tu és Cristo, o filho do Deus vivo. Quando chega na última ceia, Jesus fala, olha, alguém vai me trair, Jesus. Aí Pedro, não, Senhor, tu não pode morrer, o Senhor só faltava jogar o tapete vermelho para Jesus, né? E Pedro foi repreendido várias vezes, porque Pedro colocava Jesus assim num pedestal, não, mestre, eu não sou digno, pelo amor de Deus. E Jesus não queria a bajulação, não. Jesus não queria isso. Jesus queria que Pedro crescesse, não Pedro. Jesus dá uma repreensão em Pedro muito forte, quando Pedro fala na última ceia que não queria que Jesus morresse, que qualquer pessoa que quisesse negar ele, ele ia levantar a espada. Jesus repreendeu duramente Pedro, duramente. Porque Jesus não queria que Pedro ficasse naquele, ai Senhor, tu és o mestre, tu és o único. Jesus queria, Pedro, evolui. Não me coloca assim, Senhor. Não, não olha para mim assim. Porque se Pedro ficasse olhando, ai Senhor, assim o tempo todo, ele não ia querer fazer nada. E Jesus tinha um ministério muito grande para entregar no mão de Pedro. Pedro tinha que ser muito corajoso, né? Depois que Pedro, né, passa o período de ressurreição, Pedro estava muito triste, tinha negado a Deus, Jesus reaparece, Pedro, tu me amas, Senhor. Eu te amo, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas, né? Tu me amas, Pedro, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Jesus estava, Pedro, eu vou embora, eu vou subir. Mas eu não posso deixar você aqui lamentando, porque eu sou mestre, porque eu sou filho de Deus. Você tem que ir e você tem que fazer obra maior do que eu, né? A liderança verdadeira do pastorado é aquela que, se necessário for, o fiel está ali 5, 10 anos, não sai do lugar. Se necessário for chacoalhar, vamos meu filho, se eu fiz até aqui, você pode fazer muito mais. Sabe por quê? Jesus não estava preocupado em Pedro ser maior que ele, Jesus ter que ser maior que ele. Jesus estava preocupado com o ministério, com a obra de Deus crescer. É isso que importa para o reino. É para o reino crescer? É para o nome de Jesus ser glorificado? É para a vontade dele ser conhecida no mundo todo? Vá.
Então, essa é a importância, né? Ah, mas ele é pastor, ele tem que fazer mais que todo mundo. Eu não posso, eu sou só isso aqui, eu não posso. Eu fui, né, chamada só para varrer o templo. Meu querido, não importa. Se sacuda, saia do lugar. A liderança pastoral verdadeira é quer dizer, filho, se mova, se movimente. Eu fui até aqui, você vai adiante, o seu filho vai mais adiante, o outro que acertar vai mais adiante, porque o que importa é que o reino cresça. Quem está fazendo mais, quem está fazendo menos, quem tem que fazer mais, isso não importa. A única coisa que importa é que a glória de Deus alcance o mundo todo. O pastor que cuida do seu povo até que eles se desenvolvam a sair e viver o seu chamado, de fato entendeu o que Jesus ensinou. Caso contrário, não passa de um mercenário autoritário que quer estar sempre acima de todos, como se seus seguidores fossem peões cegos, sem entendimento e sem desenvolvimento e maturidade. Olha, você vai visitar uma igreja. Você vai visitar e você vê que aqui tem muita gente ali, que tem 5, 10, 15, às vezes 20 anos, e tá ali errando os mesmos erros, praticando as mesmas coisas, no mesmo lugar, sem maturidade espiritual, sem desenvolvimento espiritual, sem crescimento espiritual, ali não tem um pastor. Ali não tem um pastor. Porque se tivesse um pastor, os membros que já têm, sei lá, um tempo já de aproximação com Deus, intimidade, já é para estar fazendo missão, já é para estar fazendo a obra, já é para estar levando o reino, já é para estar fazendo o ministério crescer. Se ele tá ali, todo domingo, todo não sei o quê, culto, não sei o quê, tá lá. Aí vai com a Bíblia, ora, louva dos hinos, lê um versículo, aí fica ali 30 minutinhos, escuta a palavra, ri, fica brincando, fica conversando depois do culto, e repete, 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 repete. Não é, isso não é saudável, certo? Se a gente está num lugar onde a gente não está sendo confrontado a evoluir, a ter maturidade e a desenvolver o potencial e o dom que Deus nos deu, tem coisa errada. Tem coisa errada. Espero que o esclarecimento da palavra te preencha de fé e te cerque de toda a graça e bondade de Deus para viver aquilo a que foi chamado para fazer. Obrigado por ter chegado até aqui. Muito obrigada, certo? Esse aqui é o último slide. E essa conversa aqui que eu tive com vocês, e, gente, como eu falei, são textos bíblicos, são coisas aqui. Eu, principalmente, que estou vos falando aqui, eu tenho muito a amadurecer em Deus. Tenho muito a crescer na fé. Eu tenho muito a me desenvolver. Mas à medida que o Espírito Santo ali vai me ensinando, através da palavra, da oração, do dia a dia, né? Eu, em contrapartida, não posso ficar parada, né? Graças a Deus tem internet, né? Se esse for o meio que eu uso a internet, que eu uso qualquer meio acessível, é necessário, mas que o reino de Deus não fique parado em instante algum. Que Deus abençoe tua vida, por você ter assistido, ter chegado até aqui, tá bom? Eu desejo de verdade que possa ver cada dia mais amadurecimento, crescimento na fé, na sua vida também, e que Deus te guarde, tá bom?